Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 8 e 9 de Sayhata no Paladin. Eu sou o Thunder e mataram o Ratalos. Eu sou o Rafa e a Barda não toca o violino, mas o dragão bate asa, já é um avanço. Eu sou o Igor e tudo pelo PNG do dragão. Aqui é o Maurício. Eu ia falar que o trigo tava feio, mas teve outros animes essa semana com tribos feios pra caramba, então deixa quieto. Trigo. Relaxa, teve um macaco feio também. Teve muita coisa feia. Cara, o episódio 9, vamos dizer que ele tentou. Ele diz que começou a existir algo que a gente possa chamar de produção. Porque o 8, em contraste, Jesus amado, o momento do macaco, o momento do Will sentado no tempo e espaço do vazio daquela sala. A menina não tocando violino e não era uma cena estática. Sabe, em primeiro plano. Eu até entendo, tipo, beleza, começa a mostrar a cena dela tocando violino, troca a cena, mostra cenário, paisagem, porque daí não precisa fazer ela tocando violino, beleza. Mas eles nem começam a cena com ela tocando violino. Então, eu não sei se eu quero me repetir. Porque, tipo, o episódio 8, vamos dizer, um pouco, muito do 9 também, mas ainda tinha alguns momentos que falam, isso aconteceu, existiu, estão tentando fazer acontecer em âmbito de produção, mas é repetido basicamente tudo que a gente falou no chá passado, dos problemas que Sayhata tem e como isso atrapalha a narrativa. Tanto que no episódio 9, esses problemas meio que foram amenizados porque tinha alguém tentando trabalhar em storyboard, tinha contexto sendo criado em cena, que não era dos melhores, que o personagem de fato não transmitia tudo que ele precisava e podia pela cena, mas o contexto ajudava e você conseguia de alguma forma ir amarrando essas informações. No episódio 8, isso não existe. Então, falar do contexto geral, de como a gente está começando um novo momento do Will, novos personagens, mais informações, colocar mais contexto sobre dinâmicas mais macros daquele mundo, da própria sociedade, e como agora o roteiro tá começando a fluir um pouco mais nisso, porque ele voltou a fazer mais diálogos de world building e trazer personagens que fomentam mais esse contexto. O próprio episódio 9 foi muito bom em fazer isso. E é aquele negócio, quando o Sayhata no Paladin, ele foca mais no texto, um texto estruturado, conceitual no sentido de trazer conceitos sobre o mundo, personagens, introduzir situações e explicar para nós como funciona determinados lugares ou personagens, ou estruturar o mundo de uma forma geral, ele funciona muito melhor. Porque esse tipo de diálogo, esse tipo de narrativa funciona mais pra Sayhata no Paladin, porque outras coisas ele às vezes não consegue fazer. Ou faz de uma forma muito mais didática, porque não existe algo que ancore melhor essa informação de outro aspecto, que seja, por exemplo, em forma visual, usando storyboard, usando direção, porque a produção aqui não tanca. E, bem, nesse ponto, alguém quer trazer alguma coisa de legal desse momento da história que eles estão falando? Porque, tipo, por exemplo, eu já ia até pular pro episódio 9, porque eu gostei muito como eles começaram a introduzir essa nova cidade que eles estão, explicando questão política, dando uma segmentação da onde eles estão, como funciona, hierarquia, e até mesmo depois o pós matar o Ivern, e como vamos lidar com uma situação que escalonou-se o problema. Não tem muito, não sei. Porque, eu não sei, esse episódio 8, não sei, ele foi meio básico de introdução de personagem. Pela 50ª, não sei quantas centésima vez a gente vai ter de novo a ideia de que os pais do Will são importantes, então a gente tem um flashback contado por outro ponto de vista, entre aspas. Que, não sei, acho que a serventia disso foi mostrar que o Will, se quiser, tem grana pra caramba pra lutear nesse mundo ainda aí. É só ele conversar com as pessoas certas. E pra manter o meme da minha pessoa, que não consegue ver uma planta em anime e começar a puxar conhecimento de ciências agrárias, foi desse episódio que teve o trigo? Foi. Ou foi no próximo? Não, foi do 8. Foi do 8?
Uhum. Então, pra eu manter o meu meme pessoal de reclamar de tudo que tem a ver com plantação em anime, trigo feio do caramba, a espiga do trigo tinha tamanho de uma cabeça. Meu Deus do céu, proporção horrível. Não, mas meu, Tudo meu bem, não foi o querido, único anime que errou isso ultimamente. Teve um outro aí que o povo fala que é lindo pra caramba, também fez umas espigas de trigo feia pra caraca. Mas que negócio feio. Mas é só isso mesmo. As críticas, já, como o Thunder falou, são as que já foi falado no chá passado. Então pode passar pro 9. Eu só acho assim, Maurício, você tinha que se preocupar com como que a Halfling conseguiu ver por cima do trigo, sendo que o trigo tapava a visão dela. Tudo bem. Não, é que você nunca entrou eu não vou falar num trigal, porque para nós humanos o trigal é baixo, mas você nunca entrou no milharal. Obviamente, quando você está enfiado no meio do milharal com um milho de 2 metros de altura, você consegue ver tudo em volta, porque a textura do milho varia, você vê por dentro da textura. O Rafa Olha só. consegue. Eu não consigo, porque eu sou o cara de 2 metros. Mas desse episódio 8, acho que a única coisa que eu teria pra comentar, um ponto positivo pela interação dos dois personagens novos, da Bea e do Tônio. Principalmente do Tônio, porque ele consegue ser bem realmente suporte do backstage. Então, mesmo que ele não tenha tanta interação enquanto ele estava conversando no meio da cidade, coisa do tipo, ele puxou um momento com o Will e foi um momento legal. Apesar da direção ali tá full perdida, tentando enquadrar qualquer coisa pra tentar trazer um impacto que não tinha. Mas tudo bem. O que eu vou querer ser mais chato é aquilo que a gente falou chá passado. Mas desse episódio me incomoda mais, que é eles criam um conto cantado e apresentam esse conto cantado sobre a família do Will. Eles começam essa cantoria, vai pro flashback, joga a música fora e faz o flashback qualquer. Isso é estúpido. É um puta no desperdício pra um elemento que eles mesmos apresentaram. Mas é aquilo, eu vou olhar pra Sarratena Paladin e falar, olha, pelo menos teve transição pra isso. Eu não vou reclamar muito. Mas aí você falar que teve transição, vamos dizer assim que não teve transição. Foi meio que obrigatório, né? Exatamente! Tipo, eles fizeram o obrigatório, tá valendo. Porque ali você tem a apresentação, que é inerentemente expositiva. Enquanto você tem a apresentação, você tem o protagonista pensando expositivamente sobre o que foi apresentado no conto. Você tem toda a premissa dela como uma trovadora, então no sentido de tem esse tipo de linguagem e tem esse tipo de cultura. O que você faz? Corta ela cantando e coloca literalmente uma construção em primeiro plano do que ela tá contando, da história que ela tá contando. Tem 2 pontos nisso. Primeiro, pro que Sarratena no Paladin pode fazer e pode entregar, o que eles fizeram foi a escolha certa. Porque se eles tentassem fazer uma construção de ela só contando e ter que manter o espectador atento nesse sentido, com ela contando toda essa história, pro que a gente tem de recurso é impossível. Não tem como. Eu me sentiria no episódio 4 ou 3 de Sonny Boy, que ainda não é tão ruim quanto a produção de Sarratê. Então aqui, pra Sarratê, é completamente impossível. Mas o problema de tudo isso é que eles se perdem no meio da transição, que não existe. Porque qual que é o ponto? Se você vai mostrar que ela tá cantando e ela começa a cantar, você tem 2 perspectivas. Se ela vai cantar e você vai apresentar a história visualmente, faz uma transição justa quanto a isso e constrói isso em primeiro plano para que essa transição tenha valor. O que eles fazem aqui é que eles conseguem errar em tudo. Primeiro eles mostram ela cantando e contando a história no começo, aí você pensa, ela vai contar. Depois, primeiro plano, quadro estático, não mexendo a mão e fala, ela tá tocando violino ou essa trilha sonora de fundo? Não sei. Não dá pra mim saber. Infelizmente eu não tenho bola de cristal pra saber se isso é um insert de trilha sonora ou isso daí é ela tocando. Aí beleza, você já tem esse problema. Depois ela começa a contar, beleza, agora a gente vai. Não vai. Aí depois, troca pro protagonista, vai pra a lareira, mostrar o fogo e agora flashback e entra o passado. Cara, é muito, muito complicado.
Porque você tem muitos elementos distintos que quando você tenta juntar não se conversam. E pior, te deixam confuso, porque você não sabe qual que é a ideia que está sendo passada. Porque uma hora tá contando, outra hora tem um elemento da música em primeiro plano, outra hora é o flashback inserido. Então, mesmo que o contexto do próprio flashback seja interessante, a falta de estrutura no sentido de completude, da forma como eles estruturaram isso visualmente, e principalmente as transições para trazer impacto, cara, não faz com que perca todo o valor, porque aqui é um bom momento para você trabalhar entre planos, para você ir e voltar por meio de transições. Mas é aquela coisa, eu não vou exigir questão de storyboard, direção e Sai-Hate. Porque se eu for exigir, cara, não vai ter mais nada. Mas esse, de fato, era o momento que dava pra fazer mais, principalmente pelo contexto que deixava, porque o contexto tinha valor e principalmente porque a gente tem uma âncora entre esses dois planos com a protagonista. Então ele poderia ser facilmente utilizado pra fazer essas transições e pra calcar essa situação. Mas não foi isso que aconteceu. Eles tinham que basicamente escolher alguma coisa, porque assim, se fosse só... Eu acho que até seria legal se eles escolhessem só uma dessas coisas. O flashback, beleza, é interessante ser mostrado? O Will pegando aquelas informações do canto e racionalizando sobre elas, também é algo interessante. Tipo, isoladamente todas essas informações são legais, só que a forma de misturar elas e os recursos utilizados pra isso torna esse episódio uma bagunça. E meio que perde a própria direção das conversas que estão sendo feitas ali. Acho que fazer os dois foi ruim. As duas coisas isoladamente são bem legais, mas a produção não tem condições de fazer essas duas coisas se conversarem ou fazer isoladamente elas, e muito menos as duas se conectando. Então, de novo, cara, o texto não consegue tancar aqui pela própria existência dele. Porque, de um lado, ele quer falar ele quer fazer uma coisa, do outro ele quer jogar uma outra informação, um flashback, o outro é uma racionalização sobre o canto. Duas coisas legais, só que não se conversam. E eu não sei como seria pra fazer essa conversa funcionar e coexistir com a produção que tem. Não tem como. Ou, não sei, joga pra um outro episódio, sei lá, eu acho que nem isso daria. Então, mais uma vez, Sai-Hate não conseguindo fazer o texto tancar. Coisa que, por exemplo, no episódio 9 já consegue fazer isso, porque a estrutura, ela não quebra um contexto onde ela precisa de um apoio extra. Ela consegue fazer, tipo, tudo funcionar pelo texto linear que está sendo mostrado em primeiro plano. Então, talvez, nesses momentos onde ele precise misturar perspectiva com tempo, ele se embanana, porque aí você vai precisar de uma âncora visual e principalmente da direção para fazer essas dosagens. E o próprio conto, inclusive, né, o flashback, foi da ideia de trazer o fato dos três matarem o Wyvern e depois mostrar o Will mostrando o Wyvern matando o Wyvern no próximo episódio? Eu não sei se teve também essa conotação, porque, sei lá, uma coisa meio que foi ligando a outra. Eu acho que nessa falta de produção acaba meio que ligando, independente de ter sido proposital ou não. Pois é. Porque, assim, Power Play é um negócio que Sai-Hate ele constrói mais quando ele tem alguém pra dar esse diálogo do que, de fato, quando ele tá sendo montado visualmente, porque ele não tem condições visuais de fazer isso. Então, essa bagunça meio que vai fazendo correlações que talvez não existam. E até o Lobo falou, essa música não era pra acontecer aí. Ela acontece em uma outra cronologia. Ou seja, meio que as coisas começam a se responder quando a gente vê o material original. Não quero levar isso em consideração, mas ajuda a entender um pouquinho da bagunça da composição de série nesse sentido. Só um comentário, a questão de Power Play em Sai-Hate é complicado analisar ela, porque vamos considerar que o Will já matou um deus, né? Ele derrotou... Você tem essa questão de Power Play no anime, todo mundo já tá meio topado no nível máximo, super forte, pelo menos desse Will e os pais dele, e o vô dele, o Gus ali. Então, eu acho meio complicado a gente ficar
tentando falar de power play aqui e nivelar, não, mas olha, ali precisou de 3 para matar um Wyvern, o Will conseguiu só com uma ajuda ali do elfo, manipulando o ar e tudo mais. É meio complicado, porque o nível de power play de Sai-Hate não é aquele nível que a gente costuma ver em anime, e nem parece ser a intenção da história ficar se preocupando muito com isso. Eu acho, tipo, eu acho que é um pouquinho diferente, porque é o seguinte, querendo ou não, concordo com você, Sai-Hate não tem um power play convencional de história de aventura, mas dá pra fazer isso bem. Inclusive, o episódio 9 fez isso bem. Quando ele cria um contexto onde o que o Will faz é fora do espectro, e isso tem algum tipo de revés ou algum resultado pela ação dele que quebra um pouco das regras normais daquele mundo, é interessante, porque daí você cria um conceito de causa-consequência, onde o poder dele ali, ele tem consequências, principalmente por ele ser poderoso, por ele ter essas habilidades. E isso é sentido quando o Will vai conversar com aquele príncipe. Muita coisa é dita e colocada em xeque por conta do Will ser forte. Inclusive ele falando, beleza, eu poderia simplesmente chegar e te matar aqui. Porque é uma das possibilidades pra lidar com alguém super poderoso que acabou de matar um Wyvern. E tá meio que pedindo coisas que é difícil de entregar e é difícil de negar. E aí a conversa começa a se moldar, mostrando que de fato existe essa nivelação que é feita de uma forma muito mais competente do que simplesmente matar minion. E putz, matei um monstro ali, uma quimera ou algo do tipo num vilarejo isolado, que foi muito mais a dificuldade pela dificuldade, né? O power play sendo feito pra você matar um mob que é teoricamente poderoso. Aqui não. Você tem de fato um Wyvern destruindo uma cidade, o Will criando e bolando e usando os recursos que ele tem pra resolver esse problema, e quais são as consequências dessa força exacerbada ou dessa técnica que ele usou, e como isso é absorvido pelaquela região ou pelas pessoas de poder dali, né? Poder político, poder religioso, e como isso vai ser tratado pela narrativa daqui pra frente. Então dá pra fazer isso, só que só funciona quando o contexto é assim. Esse ponto dessa conversa que você trouxe eu acho interessante, porque de novo eu vou voltar para a parte que Sai-Hate sabe fazer, que é o roteiro, que a produção não estraga tanto. Porque a gente chega nessa cidade já com o diálogo expositivo de que eu esqueci o nome desse governante daí de cabelo branco, depois se alguém lembra fala isso, alguém viu no My Anime List. Mas a gente chega nessa cidade falando que, nossa, o rei é um incompetente e ele tá tancando o negócio, e ele é um grande governante, muito sábio, inteligente, etc, etc, etc. E eu gostei dessa conversa que ele teve com o Will, porque não é só o anime falando, esse cara é um excelente governante, ele sabe governar. É um pouco mais do que isso. Ele recebeu o cara que supostamente matou o Wyvern. Ele tem os 2 guardas de segurança dele, o Will tá lá inocente sozinho, já começa o elfo, opa, não vou sentar, tô fazendo segurança dele aí atrás, já te levanta a primeiro negócio. E no diálogo, como você falou, o Will mostrando que ele é estupidamente forte, completamente fora dos níveis que comumente se encontra naquele reino, aparentemente. E ele falando, bem, você tá pedindo coisas que são difíceis de fazer, e é aquela coisa, se alguém muito forte chega e começa a fazer exigências, ou você cumpre, ou você corre o risco de ser atacado. Então é interessante ele já colocar ali logo de cara, então tem que considerar tudo, inclusive te matar, porque você, sendo uma pessoa muito forte, pode representar uma ameaça para mim. Então, isso e outros pontos ali que o anime vai poucos outros mostrando, que eu gostei de, tipo, o roteiro se mostrando bom não só por falar, olha, nós temos esse personagem que ele é inteligente, nós temos essa cidade que tem uma complexidade tal. É ele de fato mostrando essas coisas na interação de personagens, isso eu gostei bastante.
desse episódio. É um tipo de qualidade que a gente vê, por exemplo, em Bookworm, quando precisa dois personagens conversar sobre um determinado contexto, e ReZero faz isso também. Você tem um bom momento de uma boa conversa que demora, mostra processos e ela é extremamente esclarecedora para ambos os lados e principalmente para explicar uma situação. Uma situação que é dada de consequência através de um determinado ato. A Mine teve isso várias vezes, inclusive. E aqui é bom que eles façam isso existir. E até nesse aspecto, como você falou, existiu um pequeno detalhe da própria direção, ou no caso storyboard, trabalhando ali, falando: olha, tem isso daqui que eu consigo fazer por texto, por cena e não por texto, que foi o fato do Menel não sentar. É simples, mas isso ajuda tanto, cara. E outra, mostra que às vezes eles conseguem acertar o próprio simples. Às vezes, a gente até dá uma passada de pano quando o Will desaparece do topo de uma igreja, aparece dando uma lançada no Wyvern do nada, e meio que é recompensado por uma boa cena que não é de luta, que o valor agregado dela é por um valor de situação, de perspectiva. Então, pô, que bom que eles fizeram isso. Que bom que eles acertaram aonde precisava. A luta é uma luta ali, ela existe. Mas melhor que a do Stagnate. Exatamente. Ela faz um pouco do papel dela. Tem algumas coisas legais dessa luta. Mas é aquele negócio. Em Sarrata no Paladin, luta não importa. Pra ser bem feita, não importa. Troco muito mais pode fazer uma boss battle de penny shot e meio boba e enfia a cena, enfia a qualidade de storyboard em momentos que importam, que dão muletas pro roteiro funcionar, vamos dizer assim. O problema é você achar o momento que o storyboard aparece, né? Porque tem alguns momentos, como quando eles chegam pra conversar com o príncipe e você vê que o Menel não vai sentar e o protagonista entende a situação, mas aquilo não é noção de storyboard, aquilo ali é simplesmente um roteiro bem concebido que presta atenção nesses detalhes e na hora de transcrever ele vai junto, o detalhe tá lá. Mas não é mérito de storyboard. Inclusive, nesse episódio eu não consigo achar mérito nenhum de storyboard. Tá, mas aí que tá, o trabalho de montar essa sequência não seria do storyboard? Respeitando, obviamente, o andamento do roteiro? Cara, Então... é mais complicado. Porque eles poderiam simplesmente ter cortado esse detalhe. E passar a cortar detalhe que importa em âmbito de processo de ação, cara, a gente tem a balde. Então, só que tem um porém. Nesse caso não daria pra cortar, porque é elemento de primeiro plano que eles com certeza vão fazer associação depois. Inclusive, nem depois, eles fazem no próprio diálogo. Eles começam a citar o Menel, então, tipo, me parece muito mais que, o roteiro tem isso aqui. Tá, a gente não vai conseguir fazer isso aqui, mas só coloca, ele tá em pé e os caras notou. Porque senão, a gente não pode cortar isso aqui, porque precisa pra sequência da próxima cena e dos próximos acontecimentos. E isso aqui tá sendo notado agora, não tem como tirar. Faz sentido. Mas eu acho que o ponto principal nisso é que o contexto em si, esse elemento que a gente viu desse detalhe de o Menel chegar e ficar em pé, como se fosse o guarda, e também não se colocando ao lado do Will, é um elemento muito mais de roteiro do que propriamente de storyboard. É aquela coisa, mesmo que o diretor de episódio ou o roteirista do próprio episódio ele tenha um ponto de vista diferente, ou é um detalhe que vem do roteiro, é intrínseco. Então o que aconteceu é que só foi transcrevido o texto para primeiro plano. E é o que eu sempre reclamo, que toda hora faz diálogo expositivo para falar sobre detalhes que poderiam ser vistos em primeiro plano. Esse era tão simples que eles conseguiram fazer em primeiro plano. Se fosse um pouquinho mais difícil e fosse um detalhe do próprio Menel de entender a situação, seria um diálogo expositivo, monólogo expositivo dentro da cabeça do Menel, pensando nisso e indo do lado. Porque eles sempre fazem isso. Dessa vez eles conseguiram construir em primeiro plano isso, porque era o elemento mais simples, e isso foi para primeiro plano. Se não tivesse isso para primeiro plano, ia acontecer igual todas as outras vezes, que é um diálogo expositivo
contando, ou de monólogo expositivo na cabeça do personagem, contando por que ele fez aquilo. Aqui eles conseguiram transcrever pra primeiro plano. Então não consigo. Por isso que eu falo, não tem mérito nenhum de storyboard nesse episódio inteirinho. Ah, sim. É porque tem outro problema também. Porque se a perspectiva fosse do Menel, seria pior. Porque não ia ter narração dele. Personagem nenhum faz narração. Só o Will. E pior ainda se o Will for tentar interpretar algum que o personagem tá pensando. Pois é. Inclusive, essa cena do diálogo do Will com o Bispo foi, cara, um dos melhores diálogos de Sai-Hate. Assim, pra mim vai ser o melhor diálogo de Sai-Hate até o momento. Eu tô pensando em outras obras também, mas, cara, faz tempo que eu não vejo um diálogo tão bom. Principalmente porque pela composição visual não ajuda, né? Na composição visual? Você quer falar da trilha sonora? Não, é sacanagem. É legalizar completamente a sacanagem, é esfregar na sua cara a incapacidade e pra você chorar. Mas o quanto que esse texto conseguiu transferir de nuance, cara. Porque é aquela coisa, você tem o estereótipo do personagem, que ele é o bispo, mas que ele não segue muito bem as regras. Você tem o contexto da própria cidade. Você tem esse cara que já tá numa guilda de mercadores, então já tem o contexto incluído, numa cidade muito forte de comércio, dentro de um viés de que ele é um bispo. Aí tem todo um preconceito que é colocado por outro personagem sobre esse cara. Você tem o estereótipo dele, tem a maneira como ele age. Aí eu posso dar um mínimo de ponto positivo pra apresentação visual dele, porque não tem como, né? Isso daí é basicamente caracterização facial, não tinha como correr. Mas aí você tem todo esse contexto. E a forma como ele fala, e também qualidade do dublador, pra conseguir te colocar um contexto de antipatia. E você olha pro Will, a forma como ele interage na situação, e aquele cara que, entre aspas, seria o antagonista, e ele é construído dessa maneira, ele tem tanto nuance, no sentido de, ele fala rígido, ele é um cara que tem todo um contexto em volta dele da Guilda dos Mercadores. Ele é um cara que não é certinho, mas ele também tem um viés de que ele consegue olhar pra aquele cara. Não, você não precisa fazer teste nele. A forma como o Will se portou já entregava que ele era quem ele falava ser. Então você também tem o trabalho de falar, esse personagem que é completamente antagonizado pela própria narrativa e pela forma como é apresentado, ele não é um babaca por ser babaca. Ele não é um babaca por conta do maniqueísmo do forasteiro dentro daquela situação, não. Tem todo esse contexto que faz ele agir daquela maneira e faz com que isso seja ainda mais intensificado pelo estereótipo dele. Porém, isso não faz com que ele seja um babaca, porque tem um contexto e tem uma motivação em torno disso. Então você tem um diálogo de 2 minutos que dá nuance e camadas tão grandes que, cara, eu falo, que isso aqui é sacanagem de tão bom que é. Porque em 2 minutos de diálogo você já introduziu o contexto de mundo com relação à Guilda dos Mercadores, com relação ao papel desse padre da deusa Gracefield. Você introduziu contexto de personagem, tanto do Will com relação àquela situação, quanto do próprio Bispo, e também introduziu o próprio contexto deles ali dentro da forma como eles agem. E das pessoas em volta também no meio daquela situação. É muita informação. E essas informações é por conta do contexto que é apresentado. E principalmente, quando eu coloco, não o como, mas é o texto. Porque se for depender do como é apresentado, é complicado. De fato, cara, de fato. E é bom que existam esses diálogos. É bom que existam esses momentos, porque assim, ele fazer isso quando importa, ou pra trazer um personagem que vai jogar essa bagagem pra gente, é uma coisa que Sai-Hate consegue veicular de novo uma qualidade dele. Personagem é reflexo do mundo. Personagem é resultado daquele mundo. Se o mundo é coerente, o personagem vai agir de tal forma, porque aquele mundo estruturou aquele personagem, aquela figura dessa forma. Então você vê isso no Bispo, você vê isso no Príncipe. Você vê, tipo, você vai vendo essas figuras refletindo o mundo, e através dos diálogos da situação e de como o Will vai andando com a sua conversa com essas figuras, ele responde muito ao mundo. E isso é muito importante, porque mantém a narrativa coerente com as apresentações de papéis de personagens. E como o reflexo do mundo funciona aqui.
Porque não tem outros recursos, inclusive, que ajudam a fazer esse tipo de coisa. A ambientação não vai ajudar. O layout de ambiente não vai ajudar. Então, você tem que ter o diálogo fazendo tudo isso, trabalhando por todos os outros pontos. Porque se for depender, por exemplo, de trilha sonora para criar a tensão ou o entendimento da cena, complica, rapaz. Quando começou a momentos de música de tensão em momento que não precisava, eu falei, eu sei que você tá tentando fazer. Aí vai lá o texto e dá um show. É fuego. E nisso daí, cara, tipo, ele meio que também tem a própria produção tentando trabalhar com o Ivern e você fala... Olha, de todas as lutas que eles fizeram, essa daqui talvez nem tenha sido a pior. Então tá bom. Deixa ele matar o dragãozinho. Você entende, pelo menos, e que é uma qualidade de Saihate, os processos do Will pela cabeça dele. Então, sempre que ele vai fazer alguma coisa, existe um questionamento. Ou dele, ou de alguém. Ainda é diálogo expositivo, ainda é pensamento dele. Mas é uma única forma para conduzir a cena. Porque se depender da ação puramente feita, a gente não tem nada que sustente a cena. Mas até aí, a luta do Ivern também tem um ponto que é... Além de ter uma outra animação de efeito bacana, pelo menos ela é entendível. Você pega a luta, por exemplo, do Stagnate, tem cena que você olha e fala, mas o que caralho aconteceu aqui? Tá uma zona. Esse storyboard horroroso, essa direção que não sabe o que tá fazendo. Aqui, pelo menos, ela, até por ser um pouco mais direta, sabe? Não tem mínimo, é o Will e o Ivern. Fica um pouco mais fácil de se entender, então não é tão problemático. Fora que os conceitos da luta já fica legal por si só, porque ele comba tudo que ele aprendeu com os três. Tem a parte que eu achei muito da hora do enforcar o Ivern, aquilo foi muito louco. E aí você aproveita e prepara todo o terreno, porque aí o Ivern cospa a gosma lá, que daí eles falam que é o negócio do miasma, então eles conseguem amarrar isso bem. Então a luta funciona pro que precisa. Produção é uma porcaria? Mas visto do que a gente tem de Saihate no Paladin, eu diria até que é uma luta maravilhosa. Eu diria que ela é coerente. No mínimo. Porque... Cara, só de o dragão não ser em CG eu já tô feliz. Não, só do dragão estar batendo as asas, se movimentando, não sendo um PNG, me surpreende. Eu gosto, por exemplo, coisas que acontecem ao redor. Ele pensar no próprio lugar que ele está, os guardas, como eles tentam atacar ou dar um apoio, até o pós aquilo deles lidando com destroços e a própria situação, ou algo que, tipo, sei lá, ele cria empatia, ou pelo menos o pessoal meio que começa a ver o Will como alguém que conseguiu resolver aquela situação e como isso vai sendo amarrado pela própria construção da cena. Então, pelo menos, funciona. Ela não é nada extraordinária, mas ela é coerente. Pelo menos isso. Tá, tirando a fato do Will teleportando, mas não vou questionar isso. Tá tudo bem. A gente Você consegue aplicar a desculpa da velocidade. Tá tranquilo. Segue o jogo. É melhor do que... Do jeito que tá, eu aplico facilmente. Velocidade. Tá, bora. Próximo. Exatamente. Acelerante e vai. Acelerante, teleportei, peraí. Não tá Pô, tudo certo. tu achou que tem um take aberto dele correndo? Animando as perninhas? Mas nem ferrando. Tá maluco. É, muito difícil. Completamente fora de cogitação. Ou fazer ele pular de cima? Não. Muito trabalho. Quanto mais take fechado, melhor. Essa é a proposta. Ou, quanto mais take mostrando eles de longe, não animando a boca, melhor. Eu sou a favor do quanto menos takes in between, melhor. Só faz o principal, tipo, dele ali no prédio falando a palavra pra enforcar o dragão, tá ótimo. Tá melhor do que tentar fazer uma sequência e falhar miseravelmente. Pois é. Bem, mais coisas pra falar desses 2 episódios de Saihate? Tranquilo. Parabéns pelo texto. Parabéns pelo texto. Inclusive, esse diálogo com o príncipe, cara, que diálogo bom também, hein? Pô, esse episódio, o começo do episódio de introdução de mundo, diálogo expositivo. Não.
não é diálogo expositivo, porque tinha 2 seres humaninhos ali que não sabiam das informações. Mas então, por conceito, não é diálogo expositivo, então ainda consigo defender. Aí depois o diálogo com o bispo e no fim o diálogo com o príncipe. Cara, esses diálogos foram muito bons. Esse diálogo do príncipe tem um subtexto muito interessante, que é a perspectiva de que, pô, você chegou e você tem um status de um cara que acabou de matar um Ivern, um Dragon Slayer, que não veio de Skyrim, mas é um Dragon Slayer, e tem de Faertale, graças a Deus. E você acabou de conseguir esse feito, você chega e a primeira coisa que você pede pro príncipe é: me libera aí pra me contratar os mercenários, uns carinhas aqui, pra me montar um exército. Cara, eu tô me imaginando em Vinland Saga, chega o Askeladd e pede isso. Pô, tu tem ideia do que tu tá fazendo, irmão? Tu tem ideia do que você tá fazendo? E eu gosto muito disso, porque é aquela coisa, se você não interpretar esse tipo de coisa, o anime não vai te falar. Porque, querendo ou não, é algo absurdo quando você pensa do contexto do ponto de vista do Will. Porque ele é tão puro que você sabe que ele não vai fazer nada. Você sabe que o que ele tá, a ideia que ele tem e a proposta que ele tem é realmente porque ele quer ajudar as pessoas ali. É o viés que ele tem. Isso você, como espectador, tem esse ponto de vista e tem essa informação. O príncipe não tem. Porque pro príncipe, pô, imagina, acabou de entrar na sala dele um cara que matou o dragão na muquetada, no braço, e que conseguiu fazer função de 3 classes diferentes e basicamente solou um Ivern. E a primeira coisa que ele te pede é: por favor, me ajude a contratar aventureiro e mercenário, porque eu preciso de um exército para expulsar o demônio. Mas nada bloqueia a trava de que depois que eu expulso o demônio, eu expulso você da sua função aí, tome o teu lugar. Então, cara, é muito complicado, porque é literalmente como se tivesse o presidente dos Estados Unidos conversando com o Superman e o Superman pedindo: me libera um exército aí pra mim entrar lá na guerra do Irã. Entendeu? Com uma comparação. Então, cara, a forma sutil como o Will fala e inocente como ele fala, em contraste à forma como o príncipe vê, e ele sem subir o tom, entendendo isso, entendendo o contexto do Will, mas também pesando, falando: não, isso não pode acontecer, não tem como. E principalmente ele indagar: pô, poderia te matar. Mas aquela coisa, como você já conseguiu um feito tão grande, eu não posso te matar. Se você fosse um sem nome, eu poderia te matar facilmente e a gente resolvia o problema aqui. Mas como você já adquiriu um nome tão grande de acabar de matar um dragão e não faz sentido o cara que salvou a gente eu matar ele depois, esconder isso, é um problema político gigante. Então, cara, é muita informação, é muito contexto, tem muito valor, mesmo com plano contra plano. Mas dane-se o plano contra plano. O que me importa é esse contexto, esse subtexto e esse texto. Aproveitando o ponto que o Igor trouxe, eu acho que só tem um ponto aí que quebra um pouco isso da questão de ele chegou e a primeira coisa que ele pediu foi: me empresta seu exército, porque antes disso ele perguntou: você pode mandar o seu exército lá pra casa dos infernos pra proteger esse povo que tá sendo atacado pelo exército do Rei Demônio? Você não pode? Então você me deixa eu ter um exército pra ir pra casa do caramba, onde o seu exército não chega, onde eu não posso saber o que você tá fazendo, por enfrentar talvez aquele exército do Rei Demônio que nem eu sei se existe, porque tá lá no quinto dos infernos do continente. Eu vou te ajudar, confia. Confia. Mas mesmo assim é interessante como é aquela coisa, fica um diálogo meio dúbio, porque esse diálogo com o príncipe, com ele chegando, pô, eu tenho que considerar até te matar, dentre outras coisas ali que ele vai conversando e tudo mais, já te mostra, pô, esse cara, esse personagem é um personagem bem construído e de fato inteligente. Ao mesmo tempo, se você parar pra pensar um pouco, você vê que, tipo, ele não vai fazer isso, porque se ele fosse fazer isso, ele não ia anunciar na cara do cara. Isso é interessante porque, por exemplo, se fizer o exercício de trocar o Will pro Askeladd nessa conversa, na conversa do bispo, você entende o quão profundo é a situação. Ou quais são as possibilidades de dar merda por alguém mal intencionado ou alguém que quer, assim, manipular mais as informações ou tem algumas outras intenções aqui, poderia fazer de estrago. E como as pessoas que estão exercendo os cargos que estão exercendo
lidam com essas questões. O Will entregar muita coisa de bandeja por ele ser puro, por ele ser leal e bom, adianta a conversa e adianta o contexto, porque quem está ali do outro lado entende que ele é assim, ou se fosse alguém com um pouco mais de intenções, ou que não tivesse indo tão direto ao ponto, poderia estar manipulando tais informações, ou querendo ocultar quais são as reais intenções dele. Então isso também vai pra conta, isso também é interessante. E foram 2 grandes momentos e bons diálogos que Sarrate mostrou. Isso é muito importante, porque agora talvez ele tenha mais possibilidade de lidar com personagens que vão de fato construir o mundo dentro dessas conversas, ou dentro desses conflitos que vão sendo criados, e onde o macro começa a impactar mais nos personagens em questão. Porque até então, quando introduziu o Menel, ele nem tinha tanta função ali dentro daquele mundo, daquela situação, daquela região. Os 2 que foram introduzidos também, a Barda e o Mercador, também eles tinham, obviamente, funções deles, mas nada que abrisse para o macro ou para questões de plot que agora vão ser desenvolvidos. Então agora meio que Sarrate entrou num trilho novamente para seguir em algum tipo de quest ou algum momento que vai ser importante para começar a abrir mais o leque da história, não apenas a jornada que já estava aberta. No caso, o leque já estava aberto. Agora eles vão começar a funilar um pouco mais as escolhas do Will. Talvez isso seja mais interessante para dar mais possibilidade do roteiro funcionar por ele mesmo. Já que ele é bem escrito, já que ele mostrou que ele é muito funcional, quando ele for começar a de fato andar e engrenar, ele vai mostrar muito mais qualidade, e isso é ótimo. E, bem, é isso. Temos esses 2 episódios. É isso.